Gostaria de agradecer a Lei Aldir Blanc pela grande oportunidade de estar aqui para apresentar para vocês um modelo de fotografia que eu quero apresentar também junto com o método que eu vou apresentar para vocês. Gostaria de agradecer a Lei Aldir Blanc, gostaria de agradecer também a produtora CRJ pela grande oportunidade de estar apresentando aqui para vocês um material maravilhoso sobre fotografia, um pouco sobre a questão de composição, perspectiva, como você pode trabalhar também a questão de uma ideia. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E a gente vai trabalhar também um pouco sobre a questão de o quanto você pode cobrar, tá? Então essa oficina vai ajudar você não apenas nas partes das composições, o que é fotografia, etc. Mas também vai trabalhar o quanto você pode ganhar com equipamento como este daqui, tá? Você pode começar com equipamento básico como esse daqui, tá? Então vamos começar, deixa eu sentar na cadeira apagada de professor para facilitar o trampo. Salve, salve, rastas e rastas, isentos de coragem de levantar a bunda da cadeira. Como é que vocês estão? Para você que não sabe, eu sou Yairan, sou fotógrafo, mentor, poeta e músico, e hoje eu estou aqui para dar uma oficina simples para vocês sobre fotografia. Lembrando que o intuito daqui é basicamente eu trazer um ensino básico, mas sair daquele básico clichê. Então, para ficar mais interessante, eu vou contar um pouco sobre a minha história para vocês entenderem um pouco sobre a construção da fotografia dentro daquilo que eu construo hoje ou como eu vejo a minha própria fotografia, eu construo, tenho como conceito, etc. Eu sou fotógrafo retratista, já estou dentro da fotografia retrato mais ou menos uns 4 anos. E basicamente, antes de começar toda essa trajetória, eu sempre fui interessado pela fotografia. Então, no começo, eu sempre gostava de tirar foto das pessoas, mas eu não gostava de fazer parte das fotografias feitas. Então, o meu interesse começou a se despertar a partir do momento que eu dei a atitude de estudar um pouco sobre a área. Tipo, o que é a fotografia? O que compõe uma fotografia? O que deixa uma fotografia mais interessante? E o que a gente pode fazer ou melhorar? Ou por que essa fotografia ela é tão bonita? Qual é a composição dela em si? Ou o que a difere de tantas fotografias que existem? Dentro dessa jornada, eu comecei a estudar, comecei a pesquisar, e demorei um pouquinho para entrar no ramo, mas pesquisando um pouco sobre fotografia, eu achei algumas definições, mas nada que me agradasse tanto. Basicamente, minha jornada não parou por aí. Já um tempinho pesquisando, um pouco mais interessado sobre a fotografia, sobre querer saber realmente o que ela é, já que as respostas que estavam me dando não eram suficientes, pesquisei sobre os tipos de fotografia para facilitar um pouco mais. Depois que eu pesquisei, tive bastante pesquisas, bastante tempo perdido. Basicamente, eu vi que a fotografia não era simplesmente você pegar uma câmera e tirar uma foto. Para mim, fotografia ela ia muito mais além do que isso. Fotografia, ela, se não me engano, ela vem do grego, referente a você registrar. Né? Foto, se não me engano, é registro e grafia é escrita. No caso, foto significa luz e grafia significa escrita. Então, basicamente, fotografia é você escrever com a luz. Gostaria de fazer uma linha de raciocínio básica com você para você Gostaria de fazer uma linha de raciocínio básica para você entender um pouco sobre o que eu quero dizer. Por exemplo, se você faz um desenho, mas você tem uma ideia básica de desenhar um cara, por exemplo, você vai desenhar um homem, um personagem homem, em estilo de anime ou cartoon. Vamos colocar aqui o cartoon. O que você precisa colocar são as características, então você vai trabalhar um pouco a forma geométrica, mesmo que ela seja bagunçado, há uma harmonia geométrica quando você faz o desenho daquele personagem. Você também trabalha a questão das expressões faciais ou aquilo que ele é, o que caracteriza ele e tudo aquilo que vai compor aquilo que ele é. Daí para frente, você começa a trabalhar a questão de cor, se ele vai ter cor ou não, se ele é mais gótico, se ele tem as cores mais vivas, mais opacas e etc. Então, basicamente, dando esse exemplo, eu estou te falando que a fotografia ela tem uma harmonia, já que você escreve com a luz, então você precisa de uma composição. Em outras palavras, você precisa dizer algo através da fotografia, principalmente a fotografia artística. Ao meu ponto de vista, hoje só existe 2 tipos de fotografia, basicamente, né? Ou, no caso, o tipo de fotografia mais usado, que é a fotografia comercial e a fotografia artística.
Mas a fotografia comercial, ela, pelo meu ponto de vista, ela simplesmente eu tirar uma foto, trabalhar o Photoshop, deixar ela interessante e acabou. É só isso. Já a fotografia artística, ela tem o que dizer, ela tem uma história, ela tem uma composição, ela tem todos os elementos bem trabalhados e escolhidos para serem enquadrados daquele modo. Então, para facilitar o entendimento de vocês, a fotografia, para mim, ao meu ponto de vista, é exatamente esse. A fotografia não é simplesmente você pegar uma foto e fazer isso. Se fosse assim, todo mundo faria. Mas a fotografia em si, você escrever com a luz, vai muito mais além do que você pegar uma câmera e clicar. Vai de você compor uma ideia, um pensamento, um conceito e entre outras as partes. Eu vou falar um pouco agora sobre a questão dos tipos de fotografia para facilitar para vocês. Existem vários tipos de fotografia, mas vou falar apenas alguns em destaque, que é o meu ponto de vista. Eu vou trabalhar um pouco o meu ponto de vista para que vocês entendam. Basicamente, existe a fotografia retrato. Eu sou fotógrafo retratista, então eu tenho autoridade maior para falar sobre esse tipo de retrato. Eu trabalho mais com o retrato feminino, então alguns retratos não é muito a minha área. O feminino e o conceitual são as duas áreas que eu trabalho bem. Por exemplo, essa fotografia que você está vendo aí agora é basicamente uma tentativa de te apresentar uma história. Ela é uma fotografia conceitual, onde ela tem conjunto de elementos que te apresentam uma ideia, enquadrada dentro de uma perspectiva que, no caso, é uma fotografia. Logo a gente vai trabalhar um pouco, ou a gente vai pensar um pouco melhor sobre o método ICP, que é Ideia, Conceito e Perspectiva. Essa fotografia que você acabou de ver, basicamente estou me referindo a ela, no caso eu estou usando ela para me referir ao que passamos na quarentena. A gente ficou fraco, a gente não ficou muito bem e a gente ficou um pouco mais do lado da escuridão, por assim dizer. A gente viu um lado um pouco mais obscuro de nós mesmos. Só que algumas vezes a gente não conseguiu vencer aquilo que a gente precisava. E a gente tinha apenas uma janela, ou em outras palavras, uma pequena oportunidade de mudar. Mas iria de nós mesmos mudar isso, ou ficar na luz, ou ficar na escuridão. Dentro da fotografia conceitual, como eu bem falei, a gente trabalha um pouco a questão do conceito, aquilo que eu quero dizer. Por exemplo, essa fotografia que eu acabei de fazer, eu falei um pouco, essa fotografia que eu fiz, eu falo um pouco sobre a questão da solidão. Como a gente se sente só, em um local basicamente fechado e escuro, e que basicamente a gente se sente meio desprotegido. Eu quero que você pare esse vídeo e dê uma olhada nessa fotografia e me diga você mesmo, o que você acha? Você acha que ela tem esse conceito? Você tem um ponto de vista diferente do meu? Ou você acha que essa fotografia literalmente não é da forma em que eu estou descrevendo, mas uma forma um pouco mais diferente? Fica aí você dar a sua própria opinião. A fotografia retrato, os retratos femininos basicamente trazem um negócio, na minha opinião, um pouco mais interessante e diferente. Na fotografia feminina em si, eu gosto de trabalhar muito o que a própria modelo é, já que fotografia é compor ou escrever com a luz sobre algo em específico. Então, na fotografia retrato, eu tento retratar aquilo que a própria modelo é. Se ela é um pouco mais espontânea, um pouco mais isolada, um pouco mais tímida, se ela é mais extrovertida, introvertida e etc. A ideia em si é trabalhar aquilo que ela é, e daí eu direciono tudo isso dentro de uma fotografia. Ou, em outras palavras, eu direciono em uma perspectiva. É o que a gente já vai trabalhar também. Outro tipo de fotografia que existe, que no caso é um dos tipos de fotografia retrato, é a infantil. O retrato infantil ele é simples, mas tem um ponto em questão que eu sempre julgo a galera que faz. Por quê? Porque a fotografia infantil ela vai trabalhar, obviamente, a questão do lado da própria criança. Ela vai escrever, ou em outras palavras, compor aquilo que a criança é. Então, para vocês entenderem melhor, essas fotos que vocês estão vendo trabalham um pouco sobre o que a criança é. Um pouco mais tímida, um pouco mais extrovertida, introvertida, ou talvez uma criança um pouco mais... não sei, fica aí para você dar a sua opinião para mim, porque eu gostaria de ler. Outro tipo de fotografia que eu também gostaria de trabalhar, mas infelizmente eu não trabalhei até hoje, é a fotografia de gestante. A fotografia de gestante é uma das fotografias que eu acho muito interessante. Ela, para mim, ela também está dentro do conceitual, mas vai de você mesmo trabalhar os conceitos em cima dela. Para você entender um pouquinho melhor o que eu quero dizer já que
uma mulher está grávida, basicamente e literalmente é um novo começo na vida dela, já que ela tem uma criança dentro dela, já que ela está gerando uma vida. Então, já que ela está começando basicamente uma vida onde ela não era mãe, dali para frente ela começa a ser mãe, ela começa a entrar em uma fase, ou em outras palavras, ela começa a entrar em um novo estilo de vida, já que ela vai ter alguém para cuidar. Então, dentro da fotografia de gestante, eu gosto de trabalhar a questão, no caso, eu gostaria de trabalhar a questão de apresentar como está sendo essa nova vida. Vou trazer um pouco mais o conceito de que ela está em uma vida nova, ou ela está gerando uma vida nova. Isso vai de acordo com cada uma, mas basicamente o conceito é a gente trabalhar um novo passo ou uma nova fase dentro da vida dela. Quantos minutos? 10? Porra! Quando eu fizer assim, porque está em 4. Oi? Quando eu fizer assim, porque está em 4. Ah, tá. Tá. Para você que não sabe, só contextualizando, meu nome não é Yairan, meu nome é Rodolfo. Mas tem uma simples e breve explicação sobre isso que eu vou dar logo, porque dentro da fotografia eu me considero um artista, um retratista artístico. Então, todos os nomes, todas as fotografias que eu faço, tudo aquilo que eu uso como legenda, como composição, eu tenho um conceito por trás dele. E é o que a gente já vai trabalhar facilitar um pouco para vocês entenderem a questão da construção artística. Tá, como eu falei, meu nome é Yairan. Então, para entender um pouco sobre a minha questão artística, a gente vai trabalhar um pouco sobre a questão do nome. Tá? Era pra gente ter começado assim, mas vamos deixar isso aí para depois. O nome Yairan, ele vem do nome Yairandrer. É Yairandrer com 2 E. O que acontece? O nome Yairandrer, ele é dividido em 3 partes. Yai significa fácil. Ran significa expressão ou inspiração. E Drer significa o poeta. Então, Yairandrer significa o poeta de fácil expressão ou inspiração. Mas para ser um nome mais usual, o que eu fiz? Eu coloquei fácil como Yai, principalmente por ser o nome mais fácil de se pronunciar. Ran eu coloquei como expressão, já que eu poderia usar, por exemplo, Yairan Croala, que eu já vou explicar o que é Croala. Croala, eu tive várias referências, mas uma das principais foi que o K eu usei para um personagem de novela chamado de Caraes. O nome dele era Karaesk. E uma das principais características dele é que ele era um homem sábio, tá? Só para deixar claro. Mas uma coisa bem interessante também é que, além dele ser sábio, ele também tinha, vou apagar aqui, basicamente ele tinha uma visão diferente. Por ele ter uma visão diferente e ser sábio, quando eu fui criar o nome Croala, eu não tinha ideia nenhuma. Então eu comecei pela letra K, depois, eu comecei pela letra K, depois eu usei o R para se referir a mim, que meu nome é Rodolfo. O OA eu vim do Koala. O LL eu não lembro, mas também tinha uma referência. E é basicamente isso. Então o que acontece? Juntando todo esse conceito, Croala quer dizer Croala basicamente quer dizer olhar ou visão perspicaz. Então, quando eu construí isso, eu comecei pelo K, pelo Karaesk, basicamente um cara que era sábio e tinha uma visão de vida bem diferente. Usei a minha referência por ter uma disposição em estudar e estar em busca de um dia ser sábio. E usei o Koala. Agora, o Koala é também uma das partes interessantes. Eu usei o Koala porque ele dorme 20 horas por dia e só trabalha 4. E é isso que eu quero da minha vida, pelo menos eu sonho com isso. Então, basicamente, eu tenho uma visão diferente sobre a vida ou sobre aquilo que eu estou fotografando. Então, o nome Yairan
Iron Croala. Deixa eu apagar isso aqui logo. Resumidamente, Iron Croala se resulta apenas em um conceito: fácil expressão diante ao que vê. Então, basicamente, Iron Croala significa fácil expressão diante aquilo que vê. Então, como fotógrafo, eu me vejo e também me denomino como Iron Croala, aquele que se expressa com facilidade através daquilo que vê. Vou apagar aqui. Mas para que tudo isso acontecesse dentro da fotografia, para que eu me expressasse com facilidade, soubesse compor aquilo que eu precisava ou como era necessário, eu tive que entender um pouco como funcionava todo o ramo da fotografia. Primeiro, eu tive que entender como fotografar. Então, basicamente, eles sempre falavam sobre velocidade do obturador, falavam sobre o controle de ISO, também eles falavam também sobre a abertura do diafragma. Demorei um pouquinho para entender, mas eu entendi um pouco sobre isso. Então, depois de descobrir um funcionamento de equipamento como esse, basicamente, o que eu fiz foi tentar um dia, no momento que eu tivesse uma câmera, eu começasse a fotografar, mas tendo todo esse conhecimento em mente, já que infelizmente eu demorei mais ou menos aí seus 2 anos para obter um equipamento fotográfico. Agora, talvez você se pergunte, poxa, mas tem uma galera que faz fotografia com celular, você recomenda? Não, eu não recomendo você fazer fotografia com celular, mas recomendo você ao menos iniciar na fotografia com o celular, você treinando com o próprio celular. Se você tem uma câmera como essa, que basicamente tem um dial, a opção de você mudar os modos de fotografia, isso literalmente tanto vai te ajudar, como também vai facilitar você se desenvolver um pouco mais na fotografia. Por quê? Porque você controlando, você tendo total controle sobre o ISO, sobre a abertura do diafragma, sobre a velocidade do obturador, você consegue trazer uma composição mais interessante. Tá, eu falei um pouco sobre o método ICP dentro de tudo que eu falei, mas eu vou trazer isso um pouco na prática, tá? Para facilitar, esse momento você corta, viu? Mas eu vou roubar aquela mesma foto para trazer como base e tentar fazer em casa, porque, pô, é quando pode usar a foto dos outros. Tá, vamos tentar simular aqui que tem um rapaz aqui atrás com a machadinha, né? Só imagina, porque esse aqui tá uma merda. Imagina que tem um rapaz aqui atrás com uma machadinha. Aqui tem um cara morto no chão. Espero que o YouTube não me cancele por isso. Aqui atrás tem um cara morto. Aqui atrás tem um pouco de iluminação. Aqui tem um pouco de iluminação. E tudo que está de preto, tudo que estiver de preto é sombra. Aqui é sombra, sombra. Aqui também é sombra.
sombra e sombra. Basicamente tudo isso aqui é sombra. Tudo aqui ao redor é sombra. Esse cara que está aqui atrás se refere ao lado mais sombrio nosso. É tanto que há sombra no rosto dele, do rosto dele para baixo. A luz está basicamente acima da cabeça dele. Como se basicamente ela estivesse aqui. Como ele está com a cabeça um pouco para baixo, então, principalmente pelo cabelo, vai gerar um pouco de sombra. Por gerar essa sombra, eu estou tentando dizer, de maneira talvez indireta, para quem não tem o mesmo olhar, como o nosso ou como você, que essa pessoa, ela está, de certa forma, coberta por escuridão. Só que esse cara daqui de baixo está coberto pelo claro. Dentro de uma fotografia dessa, o que eu posso representar? Que dentro da quarentena, isso trazendo como referência a fotografia do Ronaldo Nenê, que dentro da quarentena, o lado mais sombrio meu se ocupou da minha parte bondosa e matou a parte boa que eu tinha. No caso, talvez seria uma parte mais boazinha, mais simples, humilde, ou não tão forte assim, a ponto da parte escura me matar. Então, o que acontece? Se eu tenho uma fotografia como essa, eu tenho uma fotografia que vai representar um pouco de conceito. E como o método ICP se encaixa dentro de uma fotografia como essa? I se refere a ideia, C se refere a composição, e P se refere a perspectiva. Se refere à perspectiva. A ideia era trazer que, dentro da quarentena, algo referente à quarentena, a composição... Nossa, eu errei. Conceito. Só corrigindo é conceito. Tá. A ideia era trazer algo referente à quarentena. Por exemplo, o que passamos dentro da quarentena? A gente passou algo, mas o que exatamente? Dentro disso, dentro de uma ideia, poxa, eu tenho uma ideia de fazer uma fotografia que seja referente à quarentena. Poxa, na quarentena a gente passou por isso, é uma ideia. Mas o que seria o conceito dessa fotografia? Os elementos. Esse elemento, esse elemento, esse elemento. Basicamente, dentro dessa fotografia eu estou tendo um conceito de quê? Que, para você que não sabe, conceito vão ser os elementos que vão compor aquilo que é. Então, eu estou querendo dizer que dentro da quarentena, eu tive um lado obscuro que se ocupou do meu lado bondoso. Mas quais são os elementos que vão compor isso? Basicamente, por exemplo, o machado, o sangue, a claridade nessa pessoa referente a uma pessoa bondosa, a parte sombria nessa pessoa maléfica e a parte que compõe isso. Poxa, esse daqui matou esse. Se esse matou esse, o que vai dizer, ou o que vai se referir que eu matei ele? O machado. Então, esse elemento e a escuridão vai compor tudo aquilo que eu quero dizer. Então, ideia, poxa, eu tenho ideia de fazer uma fotografia referente à quarentena, o que a gente passou. Composição, os elementos ou conceito, os elementos que vão compor aquilo que eu quero dizer. Então, basicamente, desde uma fotografia eu posso dizer muito. Por exemplo, dentro da quarentena, eu passei por um momento solitário de quase suicídio. Então, o que eu posso fazer? Posso pegar uma fotografia, onde eu tenho uma pequena janela com luz, e eu não aguentei o que estou passando, estou prestes a me jogar para talvez a luz ou a ilusão, a ilusão de que isso eu não tenho outro caminho. Então aqui pode ser a parte obscura, aqui deve estar escuro, aqui deve estar claro, mas
eu tenho que mostrar que este ponto em questão, que no caso é o ponto vermelho, é uma ilusão, da mente. E que as partes escuras, aquilo que se ocupou, ou talvez tenha acabado, não seja mais como uma solução. E aqui vai ser o elemento de representação. Ok. Então, eu posso basicamente colocar 3 elementos. Posso colocar aquilo referente a que talvez seja errado, aquilo referente a quem está iludido por aquilo que está errado, e aquilo que nos mata ou aquilo que está basicamente destruindo todo o nosso processo de construção, talvez nosso processo de crescimento, etc. Mas a ideia é, na quarentena eu passei tão mal que eu quase me matei. Então eu posso colocar que eu tenho um pé fora e outro dentro. Um pé está fora, outro dentro. Mas basicamente eu fiquei iludido por uma simples ideia vaga. Vai ser basicamente a ilusão da mente. E que tudo aquilo que me fez mal, ou tudo aquilo que se acumulou dentro da quarentena, ou a própria quarentena, que é a parte escura, fez com que eu optasse para isso. Para deixar essa fotografia mais interessante, como você está vendo essa fotografia que eu estou te mostrando que é semelhante a essa, aqui há algumas mãos. Algumas mãos, 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 mãos e mãos, tentando se apossar de mim. Então, essa fotografia, ela traz o contexto de que, ou no caso, o conceito e a perspectiva. Conceito, todos os elementos que estão conseguindo compor ela, a ideia referente ao que eu quero dizer, e a perspectiva vai ser como eu vou enquadrar isso. Então, eu vou enquadrar isso com algumas mãos tentando me puxar ou me perseguindo, e eu na janela mais referente, como eu estou querendo dizer que eu estou com o pé dentro e eu estou fora, basicamente com o pé dentro e obviamente o outro está fora. Então, dentro dos métodos que eu uso na fotografia, que é o ICP, a ideia de trazer algo, conceito, aquilo que vai compor a minha própria ideia, e a perspectiva vai ser como eu vou enquadrar toda essa composição dentro daquilo que eu quero dizer. Está por dentro um pouco sobre esse método que eu uso, eu vou te apresentar de uma maneira simples, tá? Bom, ideia, tem o izinho que esqueci. Conceito e perspectiva, tá? Ideia, conceito e perspectiva. Ideia, por exemplo, eu posso ter a ideia de fazer uma fotografia que fale, por exemplo, sei lá, sobre a quarentena. Vamos colocar aqui porque é o único assunto que tem para se falar. Quarentena. Dentro disso, eu posso criar o conceito, no caso, os elementos que vão trazer essa ideia que eu tenho sobre a quarentena, que serão, pode ser pessoas, objetos, cacete, refazendo, melhor dizendo, o conceito vai ser os elementos, então, objetos, já se resume a tudo, objetos. Para ficar melhor, o que seriam esses objetos? Os objetos que normalmente na fotografia a gente usa pode ser pessoas, podem ser as pessoas, podem ser literalmente objetos. Objetos. Rapaz, meu português está uma merda. Mas vamos lá. Objetos podem ser também
sei lá, outras podem ser quadros, o que você quiser. Para você entender de maneira mais fácil, o objeto vai ser aquilo que eu vou fotografar, ou aquilo que vão ajudar a compor a minha fotografia. Dentro disso, dentro de uma ideia que eu tenho referente à quarentena e os objetos que serão fotografados ou aquilo que vai compor a minha fotografia, que serão os elementos, eu vou enquadrar ela dentro de uma perspectiva. Então, basicamente, eu posso fazer uma fotografia, pode ser tanto paisagem como retrato. Isso aqui não é um retrato, isso aqui é um retrato. Dentro dessas duas eu posso enquadrar que aqui pode ter, sei lá, mãos tentando me puxar, eu aqui, o bigodão, e aqui também mãos, mas aqui em cima eu posso ter a luz, tá? Então, a ideia é essa. Os elementos são esses e a perspectiva, quer dizer, a forma em que eu vou enquadrar tudo isso vai ser com esse elemento, esse elemento, esse elemento e este elemento aqui. Então, dentro da fotografia, uma maneira bem fácil de usar é essa. A ideia apresentar que eu estou numa quarentena e que entre a luz e a escuridão eu estou dentro da luz, mas a escuridão está tentando me puxar. Que no caso a ideia é essa e o conceito é o que vai caber nisso. No caso é basicamente o contrário. A ideia é eu falar sobre a quarentena, o conceito que eu estou na luz, mas a escuridão está tentando me puxar. E a perspectiva vai ser como eu vou enquadrar isso. Poxa, como é que a escuridão está tentando me puxar? Tem algumas mãos por aqui, aqui também. Em sentido como se estivesse tentando pegar, talvez, sei lá, minha blusa, talvez o meu rosto e entre outras formas também. Então, ICP, que é ideia, conceito e perspectiva, vai enquadrar aquilo que eu quero ou aquilo que eu tenho como ideia, conceito e etc. Tá, agora será que esse método serve apenas para fotografia? Não, na minha opinião ele serve para outros tipos de coisa. Dentro da música, pode servir também dentro do empreendedorismo e entre outras opções. Então, o método ICP, ele te ajuda a você pegar a sua ideia, criar um conceito e enquadrar tudo o que você já pensou até agora dentro de uma simples ideia ou dentro de algo prático. Por exemplo, você pode pegar a ideia de um negócio, criar o conceito, os elementos que vão compor o conceito, e dentro disso você vai enquadrar tudo isso dentro de uma perspectiva ou dentro de um negócio simplificado, talvez na internet, em algumas plataformas e etc. Então o método ICP ele vai te ajudar na fotografia, principalmente na fotografia conceitual, você compor algo mais interessante. Poxa, o que deixaria uma foto mais interessante ou o que enquadraria dentro dessa foto? Eu tenho uma ideia de fazer uma foto referente a alguém que não está bem, por exemplo, alguém que está quase para cometer um suicídio. Ou entre outras opções, você tem que pensar nos elementos que vão criar o conceito, ou em outras palavras, que vão compor aquilo que você precisa. Então, esse método vai ajudar você a enquadrar. Se você quiser saber um pouco mais, só você se acalmar que eu vou te mostrar isso na prática. Na fotografia feminina, onde eu posso trabalhar, por exemplo, apenas retratos, que se referem a eu contar aquilo que é dela, por exemplo, retratar uma personalidade ou a personalidade dela, e entre outros. Eu posso também fazer uma fotografia sensual. Também posso fazer uma fotografia conceitual. Posso criar uma fotografia conceitual. Ou eu posso criar
uma fotografia cinematográfica. Vou colocar aqui cinema só para facilitar. Cinema, pronto. Tá, não vou falar sobre a fotografia cinematográfica porque não é minha área, mas vou falar um pouco sobre a fotografia, por exemplo, fotografia retrato. Basicamente, retrato significa você retratar algo. Por exemplo, eu quero te contar uma história onde ela tem um simples objetivo, talvez te dar uma lição de vida, ou alguma moral, ou alguma coisa referente a isso. Então, eu estou te retratando, ou alguém retratou para você dentro de uma história, aquilo que ele queria dizer sobre uma personalidade, sobre talvez uma lição de vida, uma composição e entre outras opções. A fotografia sensual, ela já vai compor outro sentido. Eu vou colocar aqui 3 pontos. A fotografia sensual, se você for pegar o que é sensual, se não me engano, a tradução direta para sensual é aquilo que vai te seduzir a algo. Um exemplo prático por exemplo, vou colocar aqui, fazer um mapinha, MKT, marketing. Marketing é um negócio sensual. Por quê? Porque ele é atrativo. E ele, além da sua atratividade, ele tem um objetivo. E qual é o objetivo dele? O objetivo dele pode ser fazer com que você faça algo ou você mude de ideia, mas principalmente voltado para a ação, você mudar alguma coisa. Então, o marketing, ele pode te ajudar a você ter um objetivo, ou ele pode te apresentar esse objetivo e fazer com que você alcance ele. Então, a fotografia sensual, ela é composta especificamente pela sensualidade direta, / indireta. Por exemplo, você, raça, você acha seu sorriso sensual? Responde essa pra nós aí. O que você acha sensual em você mesmo? Tá. O raça aqui diz que o todo dele é sensual. Então, uma maneira mais fácil de eu dirigir esse todo eu pegar esse todo, tipo, já que ele gosta do seu próprio corpo, do seu rosto, já que ele tem essa autoestima tão grande que eu gostaria de ter, eu posso pegar e direcionar ele, tá? Como é que ele gosta de se ver? Poxa, ele gosta de ter uma postura mais robusta, uma postura mais autoritária, poxa, ele gosta de ser um cara mais simplão, ele gosta de ter uma articulação diferente, ou ele gosta, então você vai pegar no que ela gosta, ou colocar aqui / sente confortável. Então, se você pegar tudo o que ela gosta, o que ela acha sensual dela mesma e você dirigir dentro de uma fotografia, você já tem uma fotografia sensual. As pessoas têm um conceito, filha de uma mãe, de que a fotografia sensual é a pessoa estar nua ou seminua. Não necessariamente, já que sensual se refere à sensualidade. E sensualidade é você ter um objetivo. Dentro desse objetivo, você traz talvez uma atração, seja, sei lá, talvez seja em duplo sentido, ou talvez seja em um sentido mais simples. Por exemplo, você comprar isso, ou você fazer aquilo, ou eu me sentir atraído a ponto de chegar naquela pessoa, porque ela está me olhando, porque o olhar dela é sensual, e o olhar dela é atrativo. Então, se é atrativo, ele é sensual. Então, a fotografia sensual é basicamente isso. Mas um dos maiores fotógrafos do Brasil faz uma fotografia sensual com a mulher seminua. O problema é dele. Mas a fotografia sensual não necessariamente precisa que a pessoa seja seminua, mas sim que a pessoa veja sensualidade em si. E dentro disso é que você vai dirigir a sensualidade dela dentro de uma fotografia, seja ela conceitual, ou seja ela, cadê? Que conceitual, ou seja ela uma fotografia
retrato. Já a fotografia conceitual, você pode criar um personagem. Pode criar um personagem. Ou coloca aqui um barra, você pode trazer um conceito sobre ela mesma. Mas como assim trazer um conceito sobre ela mesma? Tá. Lembrando que conceito, reforçando de novo, que conceito é basicamente os elementos que irão compor aquilo que você quer dizer. Então, os elementos podem ser, talvez, como ela está em TPM, vou colocar aqui, TPM. Pode ser os momentos em que ela esteja eufórica. Pode ser os momentos também que ela pode estar triste. Vamos pegar na parte da TPM. Essa mulher de TPM dá muito trabalho? Mais ou menos? Não quer contar, né? Mas vamos dizer que sim, dá muito trabalho. Beleza, então dentro desse trabalho eu posso tirar uma fotografia onde ela, aqui, tenha 2 rostos. Como assim 2 rostos? Você já viu aquela fotografia onde tem uma longa exposição, onde você vê o rosto dela parado, mas ao mesmo tempo você vê um pouco do vulto? Aqui você pode trazer um pouco do vulto, apresentando talvez ela triste, e aqui ela feliz. Então você pode trazer essas 2 composições. Ou você pode pegar um espelho, ela está na frente do espelho. Está na frente do espelho. Deixa eu fazer esse espelho aqui, porque... deixar aí mesmo. Aqui tem um espelho. Aqui está ela. Aqui ela está feliz. E aqui ela está pistola. Você está trazendo um conceito dentro da TPM, onde talvez a TPM dela seja conturbada, a esse ponto dela ao mesmo tempo está com 2 caras. Agora, e dentro da parte eufórica? Dentro da parte eufórica, basicamente euforia, para você que não sabe, euforia é quando a pessoa está se sentindo muito potente, forte demais e blindada o suficiente, a ponto de nada, basicamente, fazer com que ela se derrube por qualquer coisa que seja passado para ela. Então, a parte eufórica você pode colocar, os elementos serão as cores, serão talvez o rosto, talvez o sorriso. Lembrando que isso aqui é uma parte direta, apenas o rosto, apenas o sorriso e um dos elementos principais também as cores, já que a euforia basicamente se refere também à questão de você estar eufórico, você estar feliz, você estar bem. Então, as cores vibrantes, as cores vivas, vai trazer um pouco dessa composição da parte eufórica. O rosto ou o sorriso pode ser referente a isso, enquanto dos lados está tudo bem florido. E também você pode colocar outro elemento que pode ser talvez um lugar bagunçado ou cheio de cores. E você também pode colocar aqui um barra também, você pode colocar um momento em específico que ela está vivendo, que pode compor a parte eufórica que ela está tendo. E agora a parte que nem eu... Ah, tá, a parte triste, nem eu sabia que estava escrito aqui. A parte triste. Basicamente, como você pode apresentar esse elemento triste? Você pode apresentar as cores menos... Pode colocar aqui, ó, menos saturada. Você pode colocar tipo 0 saturação, deixar aquela fotografia preto e branco. Você pode colocar uma fotografia mais escura. Uma expressão facial barra corporal que apresente a tristeza, como por exemplo, a pessoa que está triste, ela está muito cabisbaixa, os ombros dela ficam mais para baixo, e também a cabeça ela fica mais direcionada para o chão. Então, basicamente, você trazer uma expressão facial, uma expressão corporal, você trazer cores menos vivas o possível e talvez um local escuro que apresente um pouco mais essa tristeza, vai literalmente trazer uma fotografia com uma composição direta
a tristeza daquilo que você quer trazer. Beleza? Conceito. Tá, vamos trabalhar um pouquinho na parte conceitual. Fotografia conceitual, como eu falei, ela precisa de elementos. Elementos que irão basicamente compor tudo aquilo que eu preciso. Então, os elementos podem ser pessoas, podem ser animais, podem ser objetos, podem ser também lugares, entre outros. Mas basicamente eu pegar pessoas, animais, objetos e lugares para compor aquilo que eu preciso. Pessoas. Vamos trabalhar um pouco em outros elementos. Outros elementos também que vão me ajudar a compor serão basicamente expressões. Sejam elas faciais ou corporais, sejam também, obviamente, o que? Lugares. Só que isso aqui são lugares em específicos, principais, tá? Expressões, por exemplo, aqui é uma expressão triste. Uma expressão triste. O lugar talvez seja, sei lá, minha casa. Vou colocar aqui minha casa, meus familiares aqui, etc. Então, expressões, expressão triste, lugares aonde eu vivo. Só para resumir. Então, os principais são esses aqui. Esses, só para deixar claro que eu esqueci de avisar, esses aqui são os que a gente chama de objeto. Esse aqui é o objeto. Esses aqui são os elementos que vão também compor o objeto. São talvez expressões, sejam faciais ou corporais, lugares. Também vai ser a luz, as cores. E também vão estar também a questão do contraste. Contraste. Ok, contraste. Dentro desses elementos, que é o objeto, e também os elementos principais, que são expressões, lugares, cores e contraste, os objetos serão compostos, no caso, serão mesclados com tudo isso aqui que eu falei. Então, se ele vai ser mesclado com tudo isso que eu falei, ó, eu posso colocar uma pessoa triste, posso colocar um lugar ruim, eu posso colocar cores ou a luz, pode ser também os dois. Eu também posso colocar um contraste mais forte. Então o que acontece? Se eu colocar uma pessoa triste com um lugar ruim, eu também colocar as cores e também a luz menos saturada, colocar uma cor mais baixa, uma cor mais cabisbaixa, colocar também aqui, ó, uma pessoa triste tem que colocar aqui também, ó, só lembrar, expressões faciais, sejam elas faciais ou corporais. Não importa qual delas vai ser, mas eu preciso colocar, já que a pessoa está triste, vou colocar aqui uma expressão facial triste, uma linguagem corporal triste. Mas, infelizmente, muitas das pessoas que vão fazer esse tipo de fotografia, por exemplo, vamos colocar aqui uma pessoa triste, vamos continuar dentro desse exemplo. Se a pessoa está triste, beleza. Assim eu estou triste? Não, assim eu estou sério. Assim eu estou sério, mesmo se eu tiver uma cara triste, é uma pena, mas assim eu estou sério. Assim eu estou triste? Não. Posso colocar, tipo, pressionando um pouco mais a sobrancelha para baixo. Um olhar um pouco mais triste, juntar um pouco mais as sobrancelhas. Eu posso colocar também a boca um pouco mais triste. E por aí vai. Então, você precisa trabalhar as expressões faciais e a expressão
corporal. Você precisa trabalhar os dois, porque se você tiver uma expressão triste, ou você quer dizer que é triste, e você não tem uma expressão facial, uma expressão corporal referente a isso, você não está literalmente trazendo, ou você não está conseguindo compor o que você precisa. Lugar ruim, não importa se é uma casa, se é um quarto, se é uma escola, não importa. Mas se é uma casa, o que eu preciso fazer? Preciso pegar elementos, eu escrevi errado aqui esse aqui, elementos que tragam essa composição. Se eu estou em um quarto, eu preciso do quê? De elementos que vão trazer essa composição. Se eu estou numa escola, eu preciso de elementos que tragam essa mesma composição. Então eu preciso basicamente fazer um mapa. Já que eu quero fazer uma foto que seja de uma pessoa triste com um lugar triste, preciso das expressões faciais e corporais dela triste, preciso de um lugar e os elementos que vão dizer que lugar é esse. E eu vou trazer a questão das cores e a luz mais triste. A própria psicologia mesmo fala que, eu vou deixar aqui para vocês o link na descrição, referente a essa fonte, onde o lugar que é mais escuro, não importa onde seja a sua casa ou seu local de trabalho, quanto mais escuro é o local, mais triste ele é. Então, já que eu tenho um local mais escuro e também com as cores mais cabisbaixas, também devido à questão da luz, eu vou ter um lugar triste. Já a questão do contraste mais forte, você vai ver na prática essa fotografia que eu estou te apresentando para você entender um pouco mais sobre essa composição. Ok, daqui eu já construí uma história triste, onde eu levei em consideração as expressões faciais, onde eu levei em consideração o lugar, a luz, a cor e o contraste. Ah, mas e os objetos? Os objetos aqui já são um pouquinho mais diferentes. Por que o lugar está aqui e aqui? Porque aqui eu trazer um objeto. O objeto quer dizer o lugar. Não, eu quero fotografar um lugar triste. Então vai ser a porra do lugar triste. Não vai ser uma pessoa triste, que no caso está aqui. Então eu coloquei lugar aqui de novo, especificamente porque são os elementos principais. Não, eu quero que o principal seja um lugar, um animal, uma pessoa ou um objeto. Ok? Então, basicamente, fotografia conceitual pode ser construída dessa mesma forma através de um mapa, onde eu vou ter o objeto, que pode ser uma pessoa, animal, objeto, lugar, e os elementos que vão ajudar a compor, que pode ser uma expressão, o lugar, a luz, a cor, o contraste, ou outras coisas que você pode adicionar. Ok, agora vem para que eu nunca fiz, mas eu tenho autoridade para falar. Por que eu tenho autoridade sendo que eu nunca fiz? Porque eu estudei, porque eu corri atrás. Gestante, gestação, gestante, vida nova, gestante, bebê, vamos colocar aqui bebê, gestante, vou colocar o quê? Posso colocar o que eu quiser, sei lá, casamento. Você que é conservador, você vai querer colocar esse elemento, ou talvez você queira colocar a questão de um casal. Você faz esses mapas em cima daquilo que você tem como objetivo, que é uma fotografia de gestante, você tem que colocar, poxa, gestação, é o que me lembra também uma vida nova, um bebê que também é uma vida nova. Vai me ajudar a ter uma base do que eu vou fazer. Já que é uma vida nova, tanto para ela, como para a gestante, como também para o bebê, o que eu posso fazer? Posso fazer uma fotografia. Posso fazer uma fotografia onde eu posso enquadrar a gestante aqui, posso enquadrar a gestante aqui, posso enquadrar, sei lá, vamos usar ainda o exemplo do espelho, ela aqui, ela aqui sem bebê,
Barriguinha maravilhosa. Posso enquadrá-la aqui sem bebê e aqui posso colocá-la com bebê. Talvez eu possa colocar, sei lá, uma festa aqui atrás. Posso fazer uma montagem referente a isso. E aqui eu posso colocar, sei lá, uma paisagem. Eu posso colocar algo referente que ela está tendo uma vida totalmente diferente daquela que ela estava tendo antes. Ou eu posso enquadrar aqui dentro que ela está tendo uma vida nova que está dentro dela. Então eu posso destacar o casal. Posso destacar aqui o casal, o carinha aqui. Posso destacar o cara aqui junto com ela. A vida nova eu posso colocar, sei lá, às vezes eu colocar o espelho, eu posso colocar aqui uma casa. Posso colocar uma casa, posso colocar uma cama, posso adicionar elementos que irão compor aquilo que eu quero dizer, uma cama, uma casa, talvez uma nova pessoa na vida dela, seja este ou seja este. Então, dentro de tudo isso que eu te falei, fotografia distante, ela não deve ser uma fotografia apenas feita de maneira avulsa, mas você deve compor algo ou colocar elementos dentro dela que se referem exatamente a isso. A questão de ela ter uma nova vida e essa vida ser nova. Posso fazer trocas, ou pode ser ela, ou pode ser o bebê, ou também pode ser os três mais o homem ou mulher, não sei, colocar o casal, colocar aqui mulher também, L-H-E-R, mulher, e também, sei lá, posso colocar o cachorro, posso apresentar a trajetória dos três, posso apresentar a trajetória apenas de um, apenas de outro, posso me concentrar nos três, nos quatro, nos seis, em todos aqueles que eu quiser compor. Mas você deve ter como base que a fotografia de gestante, na minha opinião, é basicamente uma vida nova ou ser nova na vida. Ok, deixa eu olhar qualquer outro aqui. Fotografia infantil. Vamos lá. A fotografia mais chata que eu já vi na minha vida. Infantil. Vai de você colocar uma criança ou um adulto sendo infantil. Mas a consideração, obviamente, aqui é a criança, mas vai de você fazer o que você quiser. A fotografia infantil, ela tem como intuito apresentar aquilo que ela é, principalmente porque ela é um retrato. E retrato é você retratar algo, aquilo como ele é. Então, já que é uma criança, eu vou retratar essa criança. Então vai ser o quê? Uma criança agitada? Como ela apresenta essa agitação? Correndo? Tendo várias roupas. Por exemplo, ela pode colocar, sei lá, um coturno de bombeiro e colocar a roupa de uma polícia e calça de um médico. Isso pode apresentar a hiperatividade. Hiperatividade, aqui já dá para você entender que é hiperatividade. E todos esses elementos trazem a essência. A essência, o que ela é dentro dessa composição. Eu não falei, mas todos eles têm essência. E qual é a essência? O que ele é, como ele é. Seja ele um personagem, seja ele a pessoa em que você está fotografando, vou colocar aqui pessoa, ou cliente, né? Fica aí você mesmo, cliente. Pode ser cachorro, um lugar, ou outra coisa.
mas todos eles têm a sua própria essência. Então, se todos eles têm a sua própria essência, você apresenta toda essa essência dentro desses elementos onde a gente pode mapear para facilitar tanto a parte do entendimento, como também pode facilitar para você as maneiras mais simples de você colocar ele dentro de uma perspectiva. Agora vem a última parte, no caso a antepenúltima parte, que é a parte de quanto cobrar. Relembrando que isso é apenas uma oficina básica para você de fotografia, que está interessado pela fotografia e que pretende entrar e conhecer um pouco de toda essa composição. Quanto eu devo cobrar para uma fotografia? Eu vou colocar aqui os elementos principais. Tá. Você vai cobrar o seu tempo. Dentro do tempo você também pode colocar a quantidade. Vou colocar aqui quantidade por foto. Você também pode colocar também a questão do gasto que você vai ter, é o gasto em ida e volta. Você pode colocar, dependendo, você pode colocar isso também dentro do horário, você pode cobrar comida, já que também é um gasto, se no caso os dois estão coligados. Você vai cobrar equipamento. Você vai cobrar, que mais? Faltando alguma coisa aí. Deixa eu olhar. Tempo, ida e volta, gasto. Ah, tá. Edição. E você também pode cobrar aqui embaixo. No caso é o book, se você for fazer ele tanto de forma digital como também em forma impressa. Tempo, você pode cobrar por foto. Por exemplo, eu posso cobrar 25 conto a foto. Então, dentro de um pacote, posso colocar 25 vezes, vamos colocar aqui que tem um pacote que são 10 fotos. Isso aqui incluso já são R$250. Os gastos que eu tenho de ida e volta, se você vai de carro, de Uber, não importa. Sempre coloque como se você fosse de Uber e sempre cobre pela distância percorrida. Por exemplo, se eu vou percorrer de um ponto a outro, se eu vou pegar daqui do Novo Mundo, no bairro próximo do bairro Novo Mundo, e vou até lá para o bairro do Centro de Aparecida. Vou lá para o Centro de Aparecida. O total do Uber deu R$50 de ida e 50 de volta. Aqui já totalizou em 100, mas o que está aqui já deu 350. Quanto que eu vou cobrar pelo meu equipamento? Você pode cobrar isso por ensaio, já que o ensaio eu vou fazer ele em um local fechado, sei lá, eu posso cobrar aqui em um local fechado R$50, basicamente também é o valor do seguro, então mais 50. Edição, quanto que eu vou cobrar pela minha edição? Está incluso com o que está dentro da foto? Isso fica por você mesmo, mas você pode cobrar, sei lá, você pode cobrar tipo uns 15 conto por cada foto. Você coloca aqui mais 15 vezes a quantidade de fotos, que no caso aqui o exemplo é 25. A questão do book. Eu vou criar um book, então você vai precisar selecionar as fotos específicas para isso. Poxa, já que para criar um book vai dar um pouquinho de trabalho, você tem que calcular o tempo que você vai gastar, incluso a questão também da sua internet. Então você pode cobrar, sei lá, você pode cobrar numa base de, deixa eu apagar aqui, uma base de uns 80 conto no total, um book, só para você selecionar as fotos que precisa, já que são as 25 fotos, né? São as 25 fotos. Então vou colocar aqui 15 vezes 25, basicamente aqui vem 5, aqui vai 2, cadê 5? Aqui vai 5, 7, aqui ele vai 10, aqui vem 1, é isso? Aqui vem 1, 2, 3, aqui já deu 375.
Então 375, ó, aqui deu 400 mais 375, você tem basicamente R$775 feito no ensaio onde você fez 25 fotos. Poxa, mas não está muito caro? Você tem que levar tudo isso em conta. O tempo ou a quantidade de fotos que você vai fazer, isso vai de você mesmo cobrar. A questão do gasto de ida e volta. Se você for de ônibus, o ônibus pode dar problema e a melhor emergência pode ser um busão. Ou pode dar um problema no seu carro e talvez você tenha que chamar alguém para guinchar ou algo do tipo. A questão da comida, que eu esqueci também. Você pode adicionar, sei lá, aqui mais uns 25 conto, que já deu R$800. Por que cobrar equipamento? Porque se você ficar no prejuízo, você vai ficar no prejuízo sozinho, você não vai dar conta de pagar. Edição, você tem que cobrar pela edição, a não ser que você inclua a edição pela quantidade de fotos. Poxa, dentro do ensaio, obviamente, talvez você não tire 25 fotos, você pode tirar, sei lá, você pode tirar 60 fotos. Mas das 60 fotos, ela comprou um pacote em que vem 25. Entendeu? Outra maneira também que você pode ganhar ali dentro é você cobrar o adicional. Vou colocar aqui. Adicional. Cada foto adicional pode ser, sei lá, pode ser 15 conto. Pode ser, sei lá, pode ser R$20. Pode cobrar um valor sempre a menos como algo, como, sei lá, um bônus, um desconto maior e melhor para essa pessoa. Então, por que cobrar tão caro? Tem que levar em conta o tempo, os gastos, você tem que levar em consideração a questão da comida, a não ser que você leve e não queira cobrar por isso, você vai cobrar também a questão do seguro do seu equipamento, você vai levar em consideração a questão da edição, talvez você criar um book, e também você tem que cobrar a questão, que infelizmente eu apaguei aqui, que é a questão do adicional. Dentro disso você pode tirar uma mensalidade de não sei quanto. Vamos supor aqui que você queira fazer, vamos colocar aqui, que você queira fazer semanalmente aí uns 4 ensaios desse mesmo pacote. Vamos supor que esse é o seu pacote mínimo. Então 4 vezes 800 resulta em basicamente 3.200 mensais. Ou no caso, dentro de uma semana. Você pega R$3.200 dentro de uma semana. São 7 dias, você só vai trabalhar 4. Você vai trabalhar 4 de 7 dias. E dentro disso, dentro de uma semana, você tem R$3.200. É claro que você precisa estudar um pouco sobre a questão de edição de imagem, como você criar um book, como funciona o equipamento fotográfico, como você melhorar a sua fotografia e entre outras coisas. Vamos passar agora para a penúltima parte. Então, basicamente, revisão o que é fotografia? Basicamente, a fotografia é você escrever com a luz, tá? É você escrever. Se você não quiser ter uma fotografia sem graça, não escreva coisas aleatórias. Não escreva coisas aleatórias. Então, tenha uma composição dentro da sua fotografia. Quais os tipos de fotografia que a gente trabalhou? Foi basicamente retrato, fotografia também conceitual. A gente trabalhou um pouco da infantil. A gente falou um pouco da sensual. Sensual. E também a gente falou um pouco, eu acho que só, né? Retrato, conceito, infantil, sensual e gestante. Né? Então, basicamente, a gente trabalhou 1, 2, 3, 4, 5 tipos de fotografia. Dentro dela, a gente apresentou um pouco das composições. E quais são as composições? As composições, porém, são basicamente os elementos que nos trazem aqui um conceito, seja lá um conceito referente a algo triste, bom, ruim, artístico ou não.
Quanto cobrar, basicamente a gente trabalhou um pouquinho sobre a questão do quanto você vai cobrar, a questão dos seus gastos em gerais, questão do seu tempo e a questão é que a gente vai trabalhar, questão do tempo, onde a gente fala um pouquinho sobre a questão de book, sobre a questão do tempo que você leva de ida e volta, basicamente. A gente falou também sobre a questão das fotografias que vão ser feitas, etc. Então, basicamente, aqui são os gastos em gerais que você deve cobrar, como também a questão de equipamento e etc. O que estudar? Isso aqui, dentro da revisão, a gente não falou, mas a gente vai falar agora. O que estudar? Basicamente, o que eu aconselho você a estudar é Photoshop, você estudar sobre Photoshop, você estudar sobre retratos em livros, você também estudar a questão de exposição, você também deve estudar o funcionamento do seu equipamento, isso de uma maneira um pouco mais profunda, e também você deve ter, que infelizmente eu não falei, que é ter referências. Por exemplo, as referências que você pode trazer, você pega uma fotografia de um fotógrafo, usá-la como referência, levando em consideração alguns elementos, a composição, a questão das cores e entre outras opções que você pode adicionar dentro da sua fotografia para você colocar aí como referência. Outra coisa que você pode estudar é aproveitar um pouco dos livros, como livros do Steve McCurry, como foi a história da fotografia, você saber um pouco mais em detalhes toda essa trajetória e toda essa composição até a gente chegar aí na era digital. Então, todo esse conteúdo bruto aqui que a gente já estudou, que vocês também podem estudar, vocês têm opções de começarem, mas eu sempre aconselho vocês a começarem por livros, começarem por youtubers que sejam retratistas, que tragam para você alguma referência e obviamente alguma relevância, onde vocês consigam trabalhar um pouco mais a questão da exposição, sobre a questão de funcionamento de equipamento, sobre a questão da distância focal e entre outros, que daí vocês conseguem sim se tornar talvez aí um fotógrafo artístico ou talvez um profissional e não necessariamente o comercial, que não vai trazer muita composição, já que o objetivo dele não é trazer composição, história, alguma coisa do tipo, mas é basicamente a questão da visão comercial em si, tá? Então, todo esse conteúdo bruto aqui que a gente estudou, tudo isso que eu entreguei para vocês e tudo mais que também aqui na descrição vai ficar para vocês um e-book gratuito sobre tudo isso que a gente estudou, para facilitar para vocês revisarem também o conteúdo, é tudo graças à Lei Aldir Blanc que nos beneficiou aí. Gostaria de agradecer a Lei Aldir Blanc, a produtora CRJ pela grande oportunidade e a audiência de todos vocês. Obrigado por terem gastado esse tempo até aqui e até a próxima.